Ela não vai resistir. Daqui a pouco será só você e eu, minha novinha. Essas palavras atravessaram meu corpo como lâminas de gelo quando as ouvi saindo da boca do homem que jurou me amar na saúde e na doença. Eu, Lívia Camargo, 37 anos, estava ali, parada no corredor da nossa casa em Belo Horizonte, com o resultado dos exames ainda na mão, tentando processar o que acabara de escutar. Nunca imaginei que uma simples dor nas costas, daquelas que a gente ignora por semanas, me levaria a uma sala fria de hospital, onde um médico de olhar compassivo pronunciaria a palavra que ninguém quer ouvir: câncer, linfoma de Hodgkin, estágio 3. Quando recebi o diagnóstico, meu primeiro pensamento não foi sobre mim, mas sobre como contaria ao Gustavo, meu marido de 20 anos. Imaginei que ele seria meu pilar, minha fortaleza nessa batalha que eu estava prestes a enfrentar. Naquela tarde, saí mais cedo da consulta médica. O Dr. Moreira havia me explicado sobre os tratamentos, as chances, os efeitos colaterais. A cabeça girava com informações sobre quimioterapia, perda de cabelo, náuseas. Queria chegar em casa, tomar um banho quente e me preparar emocionalmente para conversar com Gustavo quando ele chegasse do trabalho. Mas o destino tinha outros planos. Ao abrir a porta de casa, ouvi a voz dele vinda do escritório. Não era incomum ele voltar para almoçar e trabalhar de casa à tarde. O estranho era o tom, baixo, cúmplice, quase sedutor. Algo me fez parar antes de anunciar minha presença. Foi quando escutei aquelas palavras que mudaram tudo. Com o seguro de vida e a venda da casa, teremos dinheiro suficiente para recomeçar longe daqui. Os médicos disseram que é agressivo. Ela não vai resistir. Você e eu, minha novinha, finalmente livres. Meu corpo congelou. A pasta com os exames escorregou das minhas mãos, mas consegui segurá-la antes que caísse no chão e denunciasse minha presença. 20 anos de casamento. 20 anos de memórias, planos e sonhos compartilhados. E no momento em que mais precisava dele, descobri que meu marido estava apostando na minha morte. Recuei silenciosamente até a porta de entrada, abri e fechei com força para anunciar minha chegada. Ouvi o barulho da cadeira do escritório e a ligação sendo encerrada às pressas. Quando Gustavo apareceu no corredor, seu rosto era a perfeita máscara de preocupação e amor. Lívia, você voltou. Como foi a consulta, amor? Olhei para aquele homem. Seus cabelos grisalhos nas têmporas que sempre achei charmosos, os olhos castanhos que me convenceram a dizer sim no altar, as mãos que seguravam as minhas nas noites de tempestade, e vi um estranho, um mentiroso, um traidor, mas algo dentro de mim, talvez o instinto de sobrevivência, me fez sorrir e mentir. Ainda não tenho todos os resultados, querido. O médico pediu mais exames. Naquele momento, uma força que eu não sabia que existia começou a crescer dentro de mim. Não era apenas o câncer que eu precisava vencer agora. Era ele. Era a traição. Era a aposta na minha morte. Durante o jantar, observei Gustavo com novos olhos. Cada gesto de falsa ternura, cada pergunta sobre minha saúde, cada promessa de que vamos enfrentar isso juntos era uma punhalada. Quem era a novinha? Por quanto tempo isso estava acontecendo? Como ele podia planejar minha morte enquanto sorvia a sopa que eu havia preparado com as poucas forças que me restavam? Naquela noite, não consegui dormir. Enquanto Gustavo roncava ao meu lado, eu olhava para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo pelos cantos dos meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza ou autocompaixão. Eram lágrimas de raiva, de determinação, de promessa. Na manhã seguinte, tomei 2 decisões. Não contaria a ninguém sobre o que tinha ouvido e começaria a investigar. Se Gustavo queria guerra, eu daria a ele uma batalha que jamais esqueceria. Primeiras sessões de quimioterapia, primeiras mechas de cabelo caindo no travesseiro, primeiro enjoo violento e, em paralelo, primeiras descobertas sobre a vida dupla do meu marido. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dele enquanto dormia. Coloquei pequenos gravadores em pontos estratégicos da casa. Contratei um investigador particular com as economias que mantinha em uma conta separada para emergências. Essa era definitivamente uma emergência. Em pouco tempo descobri quem era a novinha. Tainá Fonseca,
25 anos, estagiária na empresa onde Gustavo trabalhava como executivo de marketing. Bonita, ambiciosa e, pelo que pude perceber nas conversas gravadas, tão fria e calculista quanto ele. O caso já durava 8 meses. Meu diagnóstico foi para eles como ganhar na loteria. A chance perfeita para ficarem juntos sem o incômodo de um divórcio, além do bônus do seguro de vida e da herança. O que eles não sabiam é que eu sempre fui mais forte do que aparentava. Cresci na periferia de Belo Horizonte, filha de um pai trabalhador e uma mãe que nos abandonou cedo. Lutei por cada oportunidade, cada conquista. A vaga na Universidade Federal, o concurso para professora, o respeito dos alunos. Nunca tive nada de mão beijada. Por que seria diferente agora? Entre uma sessão de quimioterapia e outra, enquanto meu corpo lutava contra as células cancerígenas, minha mente elaborava o plano perfeito. Não seria uma vingança qualquer. Seria meticulosa, paciente e devastadora, como o próprio câncer que tentava me destruir. O Hospital Esperança se tornou meu segundo lar. Foi lá que conheci outras guerreiras como eu. Foi lá também que encontrei aliados inesperados. A doutora Renata Cavalcante, minha oncologista, percebeu que algo além do câncer me afligia. Após muita insistência, contei a ela parte da verdade. Não sobre a vingança que planejava, mas sobre a traição que descobri. Lívia, você precisa focar na sua recuperação. Estresse e negatividade não ajudam no tratamento. Ela aconselhou, segurando minhas mãos. Doutora, descobrir que meu marido está esperando eu morrer para ficar com outra foi a melhor motivação que eu poderia ter. Cada célula do meu corpo agora quer sobreviver, nem que seja só para ver a cara dele quando perceber que falhou. Ela não aprovou, mas entendeu. E mais importante, tornou-se minha cúmplice involuntária ao me fornecer informações falsamente pessimistas sobre meu estado de saúde quando Gustavo aparecia nas consultas, fingindo preocupação. O quadro é grave, Sr. Camargo. Precisamos ser realistas quanto às expectativas, ela dizia, enquanto Gustavo tentava, sem sucesso, esconder o brilho de esperança nos olhos. Enquanto isso, eu investigava não apenas a traição, mas também as finanças do meu marido. Com a ajuda do meu irmão Bernardo, advogado que morava em São Paulo e veio me visitar assim que soube do diagnóstico, descobri algo ainda mais sórdido. Gustavo estava desviando dinheiro da empresa para bancar uma vida de luxo com Tainá. Viagens, joias, até o aluguel de um apartamento no bairro Savassi, tudo pago com dinheiro que não era dele. Cada descoberta era um novo golpe, mas também um novo combustível. A dor da traição alimentava minha determinação de sobreviver e dar a volta por cima. As enfermeiras comentavam como eu era forte para uma paciente em tratamento tão agressivo. Mal sabiam elas que minha verdadeira batalha acontecia fora daquelas paredes brancas. Vocês já foram traídos por alguém em quem confiavam plenamente? Já sentiram aquela dor que começa no peito e se espalha para cada centímetro do corpo? Agora imaginem descobrir isso quando estão lutando pela própria vida. De onde estão assistindo? Será que conseguiriam fazer o que eu fiz? Se inscrevam no canal Vingança do Dia para acompanhar cada passo da minha história. Porque o que aconteceu depois disso foi apenas o começo de uma vingança que abalou não só o mundo de Gustavo, mas toda a estrutura da vida que construímos juntos durante 2 décadas. Uma vingança que começou a se desenrolar no momento em que os médicos me deram a notícia que Gustavo menos esperava ouvir. Os médicos dizem que o corpo reage ao trauma de formas misteriosas. Naquela noite, após ouvir meu marido planejando um futuro sobre o meu túmulo, experimentei uma clareza mental que jamais havia sentido antes. É estranho como uma sentença de morte, tanto médica quanto matrimonial, pode despertar algo primitivo e poderoso dentro de nós. 3 dias se passaram desde que escutei aquela conversa. 3 dias fingindo normalidade, enquanto um plano começava a se formar na minha mente. Decidi manter o diagnóstico em segredo para todos, exceto para Gustavo. Quanto menos pessoas soubessem, menor seria a chance de alguém, por piedade, estragar o que eu estava começando a arquitetar. Lívia, você está bem? Parece distante. Gustavo perguntou numa noite enquanto eu mexia a comida no prato sem apetite. O enjoo da quimioterapia já começava a se manifestar. Só pensando no tratamento? Respondi com um sorriso frágil.
O médico disse que será agressivo. Vi seus olhos brilharem por um segundo antes que ele conseguisse controlar a expressão. Vamos enfrentar isso juntos, meu amor. Estarei ao seu lado em cada etapa. Naquele momento, observando-o mentir com tanta desenvoltura, percebi que não conhecia o homem com quem compartilhei minha cama por 2 décadas. Como não percebi antes? Como ignorei os sinais? As ligações que ele atendia no outro cômodo, as horas extras que se multiplicavam, o perfume diferente que às vezes vinha impregnado em suas camisas. Talvez o amor seja mesmo cego, ou talvez eu estivesse ocupada demais construindo nossa vida juntos para notar que ele estava planejando um futuro separado. Um futuro com Tainá, sua novinha. Na minha primeira sessão de quimioterapia, Gustavo fez questão de me acompanhar. Sentou-se ao meu lado na poltrona do hospital. Segurou minha mão enquanto o líquido corrosivo entrava nas minhas veias para destruir não apenas as células cancerígenas, mas qualquer célula que encontrasse pelo caminho. Observei seu rosto durante as 4 horas de infusão. A preocupação encenada, o carinho teatral, as palavras de encorajamento vazias. Os efeitos colaterais podem ser intensos, explicou a enfermeira Amanda enquanto removia a agulha do meu braço ao final da sessão. Náuseas, fadiga extrema, queda de cabelo. Cada organismo reage de um jeito. Quanto tempo até sabermos se está funcionando? Gustavo perguntou com aquela mesma centelha nos olhos que eu agora reconhecia como esperança. Não pela minha cura, mas pela minha partida. Cada caso é único, Amanda respondeu, lançando-me um olhar compassivo. Mas o linfoma de Hodgkin costuma responder bem ao tratamento. Vi a expressão de Gustavo murchar sutilmente. Aquela informação não estava no script dele. Nos dias que se seguiram à primeira sessão, enquanto lutava contra enjoos violentos e uma fadiga que parecia sugar a própria vida de dentro de mim, coloquei meu plano em ação. Usando o telefone de Priscila, minha melhor amiga que ainda não sabia da minha doença, encomendei pequenos dispositivos de gravação pela internet. Quando chegaram, os escondi estrategicamente pela casa. Um debaixo da mesa do escritório, outro no console do nosso quarto, um terceiro no carro de Gustavo. Para alguém lutando contra o câncer, eu demonstrava uma energia surpreendente para a espionagem. Cada novo dia trazia novas revelações. Cada gravação era uma peça do quebra-cabeça da traição. Descobri que o caso com Tainá não era recente. Já durava 8 meses, desde que ela entrou como estagiária na Nexus Digital, a empresa onde Gustavo trabalhava. Precisamos ter paciência, ouvi Gustavo dizer numa ligação, enquanto eu supostamente dormia no quarto ao lado, devastada pela quimioterapia. O médico disse que o câncer está em estágio avançado. É questão de tempo. Quanto tempo? A voz feminina do outro lado perguntou impaciente. Não aguento mais me esconder, Gu. Quero acordar ao seu lado todos os dias, não apenas nas noites que ela está internada. Logo, meu amor, logo. Estou organizando tudo. O seguro de vida vai nos dar um bom começo e estou negociando uma transferência para a filial de Florianópolis. Longe de tudo, de todos. Um recomeço. Florianópolis. A cidade que sempre quis conhecer, onde sonhava passar nossa aposentadoria. Agora seria o cenário da nova vida deles, construída sobre os escombros da minha. À medida que as semanas passavam, meu corpo enfraquecia visivelmente. Perdi 12 quilos. Meu cabelo, que sempre foi meu orgulho, longos cachos castanhos, começou a cair em mechas inteiras. Mas enquanto meu corpo definhava, minha determinação crescia, alimentada por cada nova descoberta sobre a dupla traição de Gustavo, a esposa e a empresa. Numa tarde particularmente difícil, quando mal conseguia sair da cama devido aos efeitos da quimioterapia, liguei para meu irmão Bernardo. Como advogado especializado em direito empresarial, ele poderia me ajudar com a parte financeira da minha vingança. B, preciso de um favor, mas tem que ficar entre nós, disse, a voz fraca pelo esforço. Lívia, você está bem? Sua voz está estranha. Hesitei. Não tinha contado a ele sobre o câncer. Apenas Gustavo sabia, mas precisava de ajuda. E Bernardo era a única pessoa em quem confiava plenamente. Estou doente, B. Muito doente. Mas isso não é importante agora. Preciso que você investigue as contas da empresa onde Gustavo trabalha. Acho que ele está desviando dinheiro.
O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Lívia, o que está acontecendo? Que doença? E por que acha que Gustavo... Câncer, Bernardo. Linfoma de Hodgkin, estágio 3. E Gustavo está me traindo com uma estagiária enquanto espera eu morrer para ficar com meu seguro de vida e recomeçar em Florianópolis. Dessa vez, o silêncio foi ainda mais longo, quebrado apenas pelo som de algo quebrando do outro lado. Vou pegar o primeiro avião para BH e vou destruir aquele filho da... Não! Interrompi com toda a força que consegui reunir. Não faça nada por enquanto. Não venha para cá. Gustavo não pode suspeitar que sabemos. Preciso de você aí, usando seus contatos para investigar as finanças dele. Tenho um plano, mas preciso de todas as provas possíveis. Relutante, Bernardo concordou. Nos dias que se seguiram, usando um celular pré-pago que comprei especificamente para esse fim, nos comunicamos diariamente. As descobertas superaram minhas piores suspeitas. Gustavo não apenas desviava dinheiro da empresa, mas havia criado uma complexa rede de contas fantasma para esconder os recursos que usava para manter seu caso com Tainá. Apartamento de luxo na Savassi, joias, roupas de grife, até mesmo um carro novo. Tudo comprado com dinheiro desviado da Nexus Digital, onde ele era diretor financeiro. O montante total beirava os R$800 mil em apenas 6 meses. Isso é mais que suficiente para uma causa criminal, Lee, Bernardo explicou. Mas precisamos de mais provas concretas, documentos internos da empresa. Deixa comigo, respondi, já elaborando a próxima fase do plano. Na manhã seguinte, enquanto Gustavo saía para trabalhar, reuni todas as minhas forças para executar o que tinha em mente. Peguei seu notebook pessoal, aquele que ele nunca deixava aberto quando estava em casa. Para minha sorte, a senha não era difícil. Taína 2023. Típico. Vasculhei e-mails, documentos, extratos bancários, salvando tudo em um pendrive que escondi dentro de uma caixa de absorventes. O único lugar que tinha certeza que ele jamais olharia. Entre os arquivos, encontrei algo ainda mais perturbador. Um documento detalhando os termos do meu seguro de vida, alterado recentemente para aumentar o valor da indenização em caso de morte por doença. A descoberta me deixou nauseada. E desta vez, não era efeito da quimioterapia. Era puro nojo, mas em vez de me abater, aquilo fortaleceu minha resolução. Em paralelo à investigação financeira, continuei monitorando o caso dele com Tainá. As gravações revelavam não apenas os detalhes sórdidos do relacionamento, mas também o desprezo com que falavam de mim. Como foi o dia no hospital? Perguntava Tainá numa das ligações. Um saco. Ela vomitando o tempo todo, chorando de dor. Tive que ficar lá fingindo preocupação. Coitadinho do meu amor. Logo isso acaba. E seremos só nós dois. Sim, os médicos não dão mais que 6 meses. Ela está definhando rápido. Cada palavra era um punhal, mas também um combustível. Comecei a usar esses momentos de dor como motivação durante as sessões de quimioterapia. Quando o enjoo se tornava insuportável, quando a fadiga me consumia, eu fechava os olhos e visualizava o rosto de Gustavo ao descobrir que seu plano tinha falhado, que eu havia sobrevivido, não apenas ao câncer, mas à traição. Minha oncologista, doutora Renata, notou a mudança na minha atitude durante o tratamento. Você parece mais determinada nas últimas semanas, Lívia. Isso é bom. A atitude mental positiva faz diferença no tratamento. Sorri fracamente. Não é positividade, doutora. É vingança. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa com minha franqueza. Seu marido, ele ainda não sabe que você descobriu? Balancei a cabeça. E não vai saber até o momento certo. Preciso de um favor seu. Quando ele vier às consultas, quero que você seja pessimista sobre minhas chances. Muito pessimista. Doutora Renata franziu o senho, preocupada. Lívia, como médica, não posso mentir deliberadamente sobre o estado de um paciente. Não estou pedindo para mentir, doutora. Só para enfatizar os riscos que são reais. O linfoma de Hodgkin em estágio 3 não é brincadeira, certo? As chances reais de eu não sobreviver? Ela assentiu relutantemente. Sim, os riscos existem, especialmente com complicações. Mas seu corpo está respondendo bem ao tratamento inicial e... Ele não precisa saber dessa parte, interrompi. Por favor, doutora. Esse homem está esperando eu morrer. Está desviando dinheiro, mantendo um caso.
Alterou meu seguro de vida. Planejou tudo. Após um longo silêncio, ela suspirou. Vou enfatizar os riscos e as complicações possíveis. Não é mentira, só uma perspectiva mais cautelosa. Foi o suficiente. Na consulta seguinte, Gustavo saiu do consultório com um semblante aliviado após ouvir que as complicações são frequentes nesse estágio e que devemos nos preparar para todos os cenários possíveis. Entre uma sessão de quimioterapia e outra, nos raros momentos em que me sentia com energia suficiente, continuei reunindo provas. O detetive particular que contratei, pago com o dinheiro que meu pai havia me deixado e que Gustavo desconhecia, fornecia relatórios semanais com fotos, localizações, horários dos encontros. Em um dos relatórios, descobri algo que fez meu sangue gelar. Gustavo e Tainá haviam visitado uma joalheria. Nas fotos anexadas ao relatório, eles escolhiam alianças. Alianças. Enquanto eu lutava contra o câncer, eles escolhiam alianças para o casamento que aconteceria após a minha morte. Aquela descoberta quase quebrou minha determinação. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me chorar abertamente. Chorei pelo amor que pensei ter tido. Chorei pelos 20 anos de memórias que agora pareciam manchados. Chorei pela família que nunca tivemos porque não era o momento certo. Agora eu sabia o verdadeiro motivo. Mas ao amanhecer, quando o sol entrou pelas frestas da cortina, sequei as lágrimas e retomei o controle. A dor transformou-se novamente em determinação. E determinação era o que eu mais precisava, enquanto meu corpo travava duas batalhas simultâneas, contra o câncer que se espalhava pelos meus linfonodos e contra uma traição que havia se espalhado pela minha vida. O tratamento avançava. Após o terceiro ciclo de quimioterapia, vieram os primeiros sinais positivos. Os nódulos linfáticos estavam diminuindo de tamanho. Meu corpo, contra todas as expectativas de Gustavo, estava reagindo bem. Ainda é cedo para comemorar, advertiu a doutora Renata quando estávamos a sós. Mas os resultados preliminares são encorajadores. Pedi que ela mantivesse essa informação em sigilo. Quanto mais Gustavo acreditasse que eu estava perdendo a batalha, mais descuidado ficaria. E foi exatamente o que aconteceu. Nas semanas seguintes, ele se tornou mais audacioso. Passou a trazer Tainá para nossa casa quando achava que eu estava fortemente sedada pelos medicamentos. Eu ouvia seus sussurros no andar de baixo, suas risadas abafadas, o som da minha adega sendo saqueada para brindes ao meu fim iminente. Em uma dessas noites, reuni forças para arrastar-me silenciosamente até o corredor. De lá, usando o celular, fotografei os dois abraçados no sofá da sala. O sofá que escolhemos juntos na nossa lua de mel em Minas. A imagem foi mais uma peça do quebra-cabeça que montava pacientemente. A cada nova descoberta, a cada nova traição documentada, minha resolução se fortalecia. O câncer poderia estar consumindo meu corpo, mas a sede de justiça alimentava minha alma. E justiça era exatamente o que eu planejava. Quando o quarto ciclo de quimioterapia chegou ao fim, os médicos agendaram uma nova bateria de exames para avaliar minha resposta ao tratamento. Foi quando recebi a notícia que mudaria tudo. O câncer estava regredindo significativamente. As chances de remissão completa eram reais. É uma resposta excepcional ao tratamento, explicou a doutora Renata, genuinamente feliz. Seu corpo está lutando com tudo o que tem, Lívia. Meu corpo e minha mente, doutora. Principalmente minha mente. Naquele momento, a segunda fase do meu plano começou a tomar forma. Se antes minha vingança era motivada pela possibilidade da minha morte, agora ela seria celebrada com a certeza da minha sobrevivência. Gustavo não apenas perderia seu plano macabro, mas perderia tudo: emprego, reputação, liberdade. Com a ajuda de Bernardo, que finalmente veio a Belo Horizonte sob o pretexto de uma viagem de negócios, começamos a organizar as provas contra Gustavo. Documentos financeiros, gravações comprometedoras, fotos, extratos bancários, tudo metodicamente ordenado e autenticado quando possível. Isso é suficiente para destruir a vida dele 3 vezes, comentou Bernardo enquanto revisávamos o material no quarto de hotel onde ele estava hospedado. Processo criminal por desvio de recursos, demissão por justa causa, possível prisão preventiva. Sem falar no divórcio,
onde ele não verá a cor de um centavo. Ainda não é o bastante, respondi, a voz mais firme do que havia estado em meses. O tratamento estava funcionando, e com ele, minha força voltava gradualmente. Quero que ele sinta a humilhação pública. Quero que todos saibam o tipo de monstro que ele é. Foi quando tive a ideia da festa. Uma celebração pela minha última sessão de quimioterapia. Um evento onde todos estariam presentes. Amigos, família, colegas de trabalho, incluindo os chefes de Gustavo. O cenário perfeito para o grande finale da minha vingança. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. No meu caso, foi um banquete meticulosamente preparado durante meses, temperado com lágrimas, dor e uma determinação que nem mesmo o câncer conseguiu abalar. Cada detalhe precisava ser perfeito. Cada movimento calculado com a precisão de um mestre de xadrez, antecipando o cheque-mate. A ideia da festa surgiu durante uma madrugada insone, daquelas em que a dor nos ossos causada pela quimioterapia não me deixava dormir. Ao meu lado, Gustavo dormia profundamente, roncando levemente, sem imaginar que eu planejava sua ruína enquanto ele sonhava com sua liberdade após minha morte. A ironia da situação quase me fez rir em meio às lágrimas. Comecei a planejar o evento com 3 meses de antecedência. Seria uma celebração da vida, da minha vida que ele tanto esperava ver extinta. Uma comemoração pela última sessão de quimioterapia, como anunciei a todos, embora os médicos já tivessem me dito que precisaria de pelo menos mais 2 ciclos para garantir a remissão completa. Acho imprudente criar expectativas tão altas, alertou a doutora Renata quando contei sobre a festa. Ainda temos um caminho pela frente. Não se preocupe, doutora. Sei exatamente o que estou fazendo. Essa festa não é exatamente uma celebração médica. É mais uma armadilha. Ela me olhou com uma mistura de preocupação e admiração. Desde que havia descoberto a traição de Gustavo, Renata tornara-se mais que minha médica. Era minha confidente, talvez a única pessoa além de Bernardo que conhecia a extensão da minha dor e dos meus planos. Só tenha cuidado para não prejudicar sua própria recuperação, Lívia. Vingança é um sentimento que consome muita energia. Energia era algo que começava a retornar ao meu corpo. As últimas análises sanguíneas mostravam uma melhora significativa na contagem de células. Meu cabelo, que havia caído completamente, começava a dar sinais de retorno. Finos fios escuros que eu escondia sob turbantes coloridos para que Gustavo não percebesse que meu corpo estava vencendo a batalha. Com a data da festa definida, exatamente um dia após receber os resultados dos últimos exames, que, segundo a doutora Renata, seriam surpreendentemente positivos, comecei a organizar cada detalhe do evento que seria o palco da minha vingança. A lista de convidados foi elaborada estrategicamente. Todos os amigos próximos, familiares, colegas da universidade onde eu lecionava literatura brasileira antes de me afastar devido à doença. Mas o mais importante, incluí todos os diretores da Nexus Digital, os superiores de Gustavo, incluindo o CEO da empresa, Alexandre Mendes, com quem ele mantinha uma relação de aparente amizade. Tem certeza que quer convidar tanta gente da empresa? Questionou Gustavo quando mostrei a lista, tentando disfarçar seu desconforto. Você nem os conhece direito, amor. Justamente por isso, respondi com a inocência que ele esperava de mim. Você sempre fala do Alexandre e dos outros. Quero conhecê-los melhor, mostrar o quanto sou grata pelo apoio que deram a você durante meu tratamento. Ele não pôde argumentar contra isso. Na verdade, notei um certo alívio em seus olhos. Provavelmente interpretou meu gesto como uma despedida. Uma maneira de deixar tudo em ordem antes do fim inevitável que ele tanto aguardava. Enquanto Gustavo acreditava que eu estava ocupada com os preparativos da festa, eu finalizava a compilação de todas as provas contra ele. Bernardo, agora instalado permanentemente em Belo Horizonte sob o pretexto de cuidar de mim, algo que Gustavo aceitou de bom grado, pois significava menos responsabilidade para ele, ajudava-me a organizar o material. Os documentos financeiros são devastadores, explicou meu irmão numa tarde, enquanto Gustavo estava no trabalho. Ele criou um esquema de notas fiscais falsas para empresas fantasmas. O dinheiro ia para contas intermediárias antes de chegar à conta pessoal que ele abriu em nome da mãe dele, que faleceu há 2 anos.
Ele usou o nome da própria mãe morta? Perguntei, genuinamente chocada com a baixeza de Gustavo. Sim, e manteve o CPF ativo pagando algumas contas no nome dela. É fraude em diversos níveis. Contra a empresa, contra o fisco, contra o sistema bancário. Estamos falando de prisão certa, Lívia. A descoberta da extensão dos crimes de Gustavo fortaleceu ainda mais minha determinação. Não era apenas uma questão pessoal agora. Era uma questão de justiça em sentido amplo. Ele havia corrompido não apenas nosso casamento, mas sua própria integridade profissional. Tudo por uma vida de luxo com Tainá. Há 2 semanas da festa, recebi os resultados dos últimos exames. Como Renata havia previsto, eram extremamente positivos. O linfoma estava em remissão quase completa, algo que ela classificou como raro e extraordinário para o estágio inicial da doença. Seu corpo respondeu ao tratamento de uma forma que raramente vemos, Lívia, quase como se tivesse um motivo extra para lutar. E tinha, doutora, tinha! Decidi manter os resultados em segredo. Para Gustavo, continuei sendo a esposa doente, cada vez mais fraca, cada vez mais próxima do fim. Nos dias que antecederam a festa, até exagerei nos sintomas, arrastando-me pela casa como se cada movimento exigisse um esforço descomunal. Não sei se teremos energia para essa festa, amor, comentou Gustavo, fingindo preocupação, enquanto secretamente torcia para que eu desistisse da ideia. É importante para mim, respondi com a voz fraca. Talvez seja a minha última chance de ver todos juntos. Aquilo o calou. O que poderia ele dizer contra o suposto último desejo de uma esposa moribunda? Os preparativos finais para a festa coincidiram com uma descoberta bombástica do detetive que havia contratado. Ele conseguiu infiltrar-se no sistema de e-mail da Nexus Digital e encontrou mensagens trocadas entre Gustavo e o contador da empresa, Maurício, que estava ciente dos desvios. Precisamos redobrar o cuidado. Alexandre está questionando algumas despesas, escreveu Maurício em um dos e-mails. Relaxa, estou cuidando disso. Logo não será mais problema, respondeu Gustavo. Aquela troca deixava claro que Gustavo planejava algo ainda mais audacioso, possivelmente um desvio final, grande o suficiente para financiar sua fuga com Tainá após minha morte. O detetive também descobriu passagens aéreas compradas em nome de Gustavo e Tainá para Florianópolis, com data marcada para apenas 2 semanas após a festa. A confirmação final de que ele não esperava que eu sobrevivesse muito mais tempo. Na véspera da festa, enquanto Gustavo estava no escritório, fiz uma reunião final com Bernardo e o detetive em nossa casa. Revisamos todo o material, organizamos a sequência de revelações, cronometramos cada momento para o impacto máximo. Tem certeza que quer fazer isso publicamente? Perguntou Bernardo, genuinamente preocupado. Poderíamos simplesmente entregar tudo à polícia e à empresa. Seria menos desgastante para você. Não, B. Quero ver o rosto dele quando tudo desmoronar. Quero que todos vejam o monstro por trás da máscara de marido dedicado. Quero que ele sinta a humilhação que me fez sentir. Meu irmão assentiu, compreendendo a profundidade da minha dor e a necessidade de fechamento que só o confronto público poderia trazer. Na manhã da festa, acordei sentindo uma energia renovada que não experimentava há meses. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando o quarto com raios dourados que pareciam abençoar o que estava por vir. Ao meu lado, Gustavo ainda dormia, ignorante do fato de que aquele seria o último dia de sua vida como ele a conhecia. Levantei-me silenciosamente e fui até o banheiro. Olhei-me no espelho, os olhos fundos, as maçãs do rosto proeminentes pela perda de peso, a pele pálida. Mas havia algo diferente agora. Um brilho nos olhos, uma determinação que substituía a fragilidade. Passei a mão pelo turbante colorido que escondia os primeiros sinais do meu cabelo renascendo. Hoje não o usaria. Hoje mostraria minha cabeça nua, os primeiros fios escuros, como símbolo da minha resistência, da minha sobrevivência. O buffet chegou às 2 da tarde. A decoração, em tons de verde esmeralda, a cor da esperança, transformou nossa casa em um espaço de celebração. Gustavo observava tudo com um sorriso forçado, provavelmente calculando quanto do dinheiro que logo seria dele
estava sendo gasto naquele evento. Está tudo lindo, amor, comentou, abraçando-me pelos ombros com falsa ternura. Tem certeza que vai aguentar a noite toda? Posso pedir para reduzirem o tempo, se preferir. Vou estar bem, respondi, devolvendo seu sorriso falso com outro igual. Hoje é um dia especial. Sinto que vai marcar uma virada na nossa vida. Ele não fazia ideia de quão verdadeiras eram aquelas palavras. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7. Priscila foi a primeira, trazendo flores e lágrimas nos olhos ao me ver. Ela acreditava na farsa da festa de despedida, pois eu não havia compartilhado com ela a verdade sobre Gustavo, nem sobre a remissão do câncer. Seguiram-se outros amigos, parentes, colegas de trabalho. Estou tão feliz por você ter reunido forças para este momento, disse Amanda, a enfermeira que havia me acompanhado durante as sessões de quimioterapia, e que eu fiz questão de convidar. Sorri enigmaticamente. Força é algo que descobri ter de sobra nos últimos meses. Às 8 em ponto, chegou Alexandre Mendes, acompanhado de outros diretores da Nexus Digital. Gustavo imediatamente grudou-se a eles, assumindo o papel de anfitrião dedicado, apresentando-os a todos como se fossem amigos íntimos. Alexandre, este é Bernardo, irmão da Lívia, apresentou com desenvoltura. Ele veio de São Paulo para nos ajudar neste momento difícil. Bernardo apertou a mão de Alexandre com firmeza, controlando-se para não revelar o que sabia antes da hora. Prazer em conhecê-lo. Ouvi muito sobre você e a empresa. Quando todos os 40 convidados estavam presentes, servimos o jantar. Uma refeição elaborada que, ironicamente, eu mal consegui tocar devido à ansiedade do que estava por vir. Gustavo, por outro lado, comia e bebia fartamente, já se sentindo vitorioso em sua farsa. Após a sobremesa, ele levantou-se e pediu a atenção de todos. Era o momento que ele esperava. Seu discurso de marido dedicado, apaixonado, prestes a perder o amor de sua vida para uma doença cruel. Eu o deixei falar, observando cada gesto teatral, cada lágrima forçada, cada palavra ensaiada. E por isso quero agradecer a presença de todos vocês neste momento tão significativo para nós. Lívia é a guerreira mais corajosa que já conheci. Sua luta inspira a todos. Enquanto ele falava, notei a troca de olhares desconfortáveis entre alguns convidados. Meus amigos mais próximos, aqueles que realmente me conheciam, pareciam perceber algo estranho no tom excessivamente dramático de Gustavo, mas ninguém ousava interromper. E prometo, meu amor, que estarei ao seu lado em cada passo deste caminho, seja ele qual for, pelo tempo que durar. Quando ele terminou, sob aplausos educados, levantei-me lentamente. Todos os olhos voltaram-se para mim, a figura frágil e careca que muitos acreditavam estar vivendo seus últimos meses de vida. Obrigada, Gustavo, por essas palavras. Tocantes. Fiz uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Gostaria agora de compartilhar algumas novidades com todos vocês. Afinal, esta é uma festa de celebração, não é mesmo? Caminhei até o aparador onde Bernardo havia discretamente instalado um notebook conectado à nossa Smart TV. Com um clique, a tela grande da sala acendeu-se, mostrando a pasta intitulada A Verdadeira História. Antes de continuar, tenho uma notícia médica importante. Sorri, sentindo o poder da verdade prestes a ser revelada. Recebi os resultados dos meus últimos exames. O linfoma está em remissão quase completa. Em outras palavras, estou vencendo o câncer. Os médicos estão otimistas quanto à minha recuperação total. Aplausos entusiasmados e exclamações de alegria encheram a sala. Gustavo parecia ter visto um fantasma. Seu rosto empalideceu, os olhos arregalados em choque absoluto. Isso é maravilhoso, amor. Gaguejou tentando recuperar a compostura. Por que não me contou antes? Porque você já tinha outros planos para o meu futuro, não é mesmo, Gustavo? Meu tom endureceu. Planos que não incluíam minha sobrevivência. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os convidados trocaram olhares confusos. Do que você está falando? Ele perguntou, forçando uma risada nervosa. Acho que a emoção está te deixando confusa. Estou mais lúcida do que nunca, respondi, clicando no primeiro arquivo da pasta. Na tela grande surgiu a gravação de áudio, acompanhada por uma transcrição para que todos pudessem ler. A voz de Gustavo encheu a sala. Ela não vai resistir. Você e eu, minha novinha,
Finalmente livres! Os convidados ofegaram coletivamente. Gustavo congelou. O copo que segurava escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão. Isso está fora de contexto, balbuciou, olhando em pânico para os rostos chocados ao seu redor, especialmente para Alexandre Mendes, que o encarava com uma expressão de crescente fúria. Que tal mais contexto, então? Perguntei, avançando para o próximo arquivo. Uma sequência de fotos apareceu na tela. Gustavo e Tainá, juntos em diversos locais, incluindo nossa própria casa. Documentos financeiros mostrando os desvios sistemáticos de dinheiro da Nexus Digital. Extratos bancários da conta fraudulenta no nome da mãe falecida de Gustavo. E-mails trocados com Maurício sobre como encobrir o esquema. E, finalmente, as passagens para Florianópolis compradas para 2 semanas após a festa. Enquanto eu lutava contra o câncer, meu marido torcia pela minha morte, desviava dinheiro da empresa onde trabalha e planejava uma nova vida com sua amante, Tainá Fonseca, estagiária da Nexus Digital. Declarei, minha voz agora forte e clara, sem qualquer traço da fragilidade que havia fingido nas últimas semanas. Ele aumentou meu seguro de vida, esperando receber o prêmio após minha partida. Infelizmente para ele, eu me recusei a morrer. O caos instalou-se na sala. Alexandre Mendes levantou-se furioso, avançando em direção a Gustavo. Priscila, minha melhor amiga, chorava abertamente de choque. Outros convidados murmuravam entre si, apontando para a tela onde as evidências continuavam a passar em um slideshow Deming. Isso é loucura! Ela enlouqueceu com a doença! Gritou Gustavo, tentando criar uma saída. Não acreditem nisso! Temos cópias de tudo para todos os presentes. Interveio Bernardo, sua voz calma e profissional. Especialmente para a diretoria da Nexus Digital e para a polícia, que deve estar chegando em alguns minutos. Como se fosse uma deixa, a campainha tocou. 2 policiais entraram, acompanhados pelo detetive particular que havia trabalhado no caso. Gustavo Camargo? Perguntou um dos oficiais. Temos um mandado para sua prisão preventiva por crimes de estelionato, falsidade ideológica e desvio de recursos. Naquele momento, observando meu marido ser algemado na frente de todos os nossos amigos e colegas, senti uma mistura complexa de emoções. Satisfação pela justiça sendo feita, tristeza pelo amor perdido, alívio por ter sobrevivido tanto ao câncer quanto à traição. Mas, acima de tudo, senti-me renascida, como se, junto com as células cancerígenas, o tratamento tivesse eliminado também minha ingenuidade, minha confiança cega, minha tendência a colocar os outros acima de mim mesma. Enquanto os policiais levavam Gustavo para fora, ele lançou-me um último olhar, não de raiva ou ódio como eu esperava, mas de descrença absoluta. Descrença de que eu, a esposa frágil e submissa que ele acreditava conhecer, tivesse sido capaz de orquestrar sua queda. A festa acabou, anunciei aos convidados atônitos. Obrigada por terem sido testemunhas deste momento de justiça. Quando o último convidado saiu, desabei no sofá, exausta, mas satisfeita. Bernardo sentou-se ao meu lado, passando o braço por meus ombros. Você conseguiu, Lee. Acabou. Balancei a cabeça, sentindo os primeiros fios do meu cabelo roçarem contra o tecido do turbante que havia removido durante a revelação. Não, B. Não acabou. Isso foi apenas o começo. E era verdade. Aquela noite marcou não o fim, mas o início da minha verdadeira cura. Não apenas do corpo, mas também da alma. A madrugada que se seguiu à festa foi estranhamente silenciosa. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente em minha própria cama, sem Gustavo ao lado. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela que havia deixado propositalmente sem cortinas. Queria que a luz natural me alcançasse completamente, simbolizando o fim das sombras que haviam dominado minha vida. Como se sente? Perguntou Bernardo, trazendo uma xícara de café. Ele havia dormido no quarto de hóspedes, insistindo que não me deixaria sozinha naquela primeira noite. Como alguém que acabou de nascer, respondi, sentando-me na cama. Exausta, assustada, mas profundamente viva. As horas seguintes foram um turbilhão. O telefone não parava de tocar. Amigos, familiares, jornalistas tentando entender o escândalo
que já começava a circular em grupos de WhatsApp e nas redes sociais locais. Desliguei todos os aparelhos e pedi a Bernardo que filtrasse as comunicações essenciais. Por volta das 10 da manhã, recebemos a visita de Alexandre Mendes, o CEO da Nexus Digital. Diferentemente da noite anterior, quando parecia pronto para agredir Gustavo fisicamente, agora estava composto, embora visivelmente abalado. Senhora Camargo, começou ele formalmente, sentado rigidamente na beirada do sofá, como se temesse contaminar-se com o que havia acontecido naquela casa. Vim pessoalmente agradecer por expor esse esquema. A extensão dos danos que seu marido causou à empresa ainda está sendo calculada, mas suas evidências foram cruciais. Não fiz isso pela empresa, Sr. Mendes, respondi com sinceridade. Fiz por mim mesma, pela minha dignidade. Ele assentiu, compreendendo. Ainda assim, a Nexus Digital está em dívida com a senhora. Qualquer assistência legal ou apoio que precisar neste momento? Obrigada, mas tenho tudo o que preciso. Indiquei Bernardo, que observava a conversa do outro lado da sala. Meu irmão é advogado e está cuidando dos aspectos legais. Após a saída de Alexandre, Bernardo me atualizou sobre a situação de Gustavo. Ele permanecia detido, aguardando audiência de custódia. A polícia havia coletado mais evidências em seu escritório na Nexus e em um apartamento que mantinha secretamente no nome da mãe, o mesmo usado para encontros com Tainá. E ela? Perguntei, surpresa comigo mesma por sentir uma pontada de curiosidade sobre o destino da amante. Alguma notícia? Sumiu, respondeu Bernardo. Aparentemente pegou um ônibus para São Paulo na mesma noite, logo após a notícia da prisão de Gustavo começar a circular. O detetive está monitorando, mas sinceramente, Li, acho que ela não vale o esforço. Talvez ele estivesse certo. Tainá era apenas um sintoma, não a causa do problema. A doença verdadeira era o caráter de Gustavo, ou a falta dele. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma visita inesperada. Clarice Ribeiro, nossa vizinha de 68 anos. Viúva há mais de uma década, era conhecida no bairro por sua discrição e por sempre saber tudo o que acontecia nas redondezas. Lívia, minha querida, perdoe-me a intromissão, disse ela, acomodando-se na poltrona da sala, com a elegância característica de mulheres de sua geração. Mas não podia deixar de vir pessoalmente dizer o quanto admiro sua coragem. Agradeci com um sorriso cansado. Não estava acostumada a receber elogios por expor uma traição e enviar meu próprio marido para a prisão. Na verdade, continuou ela, inclinando-se como quem compartilha um segredo. Vim porque tenho algo que pode interessar a você. Da bolsa de couro gasto que sempre carregava, Clarice retirou um pequeno caderno. As páginas, amareladas pelo tempo, estavam preenchidas com sua caligrafia impecável. Eu sempre tive o hábito de anotar movimentações estranhas no bairro, explicou, passando-me o caderno. Desde que meu marido era vivo e trabalhava na polícia, ele dizia que olhos atentos são a melhor segurança de uma comunidade. Comecei a folhear as páginas, meus olhos se arregalando à medida que compreendia o que tinha em mãos. Clarice havia documentado meticulosamente cada entrada e saída de Tainá em nossa casa durante os últimos 6 meses. Datas, horários, descrições do que vestia, até mesmo trechos de conversas que conseguia ouvir de sua varanda enquanto cuidava das plantas. Por que não me contou antes? Perguntei, sem conseguir esconder um tom de acusação. Clarice baixou os olhos, visivelmente desconfortável. No começo achei que talvez fosse uma parente, uma amiga. Quando percebi o que realmente acontecia, você já havia recebido o diagnóstico de câncer. Ela hesitou. Não tive coragem de adicionar mais sofrimento à sua vida naquele momento. Não pude culpá-la. Em seu lugar, talvez fizesse o mesmo. Além disso, as informações que agora me oferecia, mesmo tardiamente, seriam úteis no processo de divórcio que Bernardo já estava preparando. Obrigada, dona Clarice. Isso significa muito. Após sua saída, passei o caderno a Bernardo, que o examinou com olhos de águia, destacando páginas especialmente relevantes com pequenos marcadores adesivos. Isso é ouro, Lívia, comentou. Prova que a traição precede sua doença, o que desmente qualquer tentativa dele de alegar que se envolveu com Tainá
apenas devido ao estresse de ter uma esposa com câncer. Ele tentaria isso? Não duvido de nada. Homens como Gustavo são especialistas em distorcer narrativas para se apresentarem como vítimas. Os dias seguintes foram dominados por questões burocráticas. Advogados, documentos, declarações à polícia. Ao mesmo tempo, precisava manter meu tratamento contra o câncer. Embora em remissão, ainda necessitava de acompanhamento regular e de uma última rodada de quimioterapia para garantir a erradicação completa das células cancerígenas. Como está lidando com tudo isso, Lívia? Perguntou a doutora Renata durante uma consulta, uma semana após a festa. Preocupo-me com o impacto do estresse em sua recuperação. Estranhamente, doutora, sinto-me mais leve. É como se o peso que carregava, não apenas da doença, mas da traição, tivesse sido removido. Respirar ficou mais fácil. Ela sorriu, anotando algo na ficha. Não me surpreende. Já vi pacientes oncológicos melhorarem significativamente após liberarem-se de relacionamentos tóxicos. O corpo e a mente estão interligados de maneiras que a ciência ainda está tentando entender completamente. Na segunda semana após o confronto, recebi um telefonema inesperado. Era Paulo Roberto Machado, colega de trabalho de Gustavo, que havia estado na festa. Lívia, desculpe ligar sem aviso. Consegui seu número com o RH da empresa. Precisamos conversar. Marcamos um encontro no Café Poesia, um local neutro onde eu costumava frequentar antes da doença. Escolhi uma mesa discreta no fundo do estabelecimento, longe de olhares curiosos que agora me seguiam pela cidade. Paulo chegou pontualmente, visivelmente nervoso. Homem de meia idade, sempre bem vestido, com uma seriedade que contrastava com o estilo mais relaxado de Gustavo. Nunca tínhamos conversado além das formalidades em eventos da empresa. Obrigado por me receber, começou ele, após pedir um café expresso. O que tenho para dizer é delicado. Estou acostumada com assuntos delicados ultimamente. Respondi com um sorriso amargo. Ele respirou fundo. Sabia do caso de Gustavo com Tainá há meses? Na verdade, fui uma das primeiras pessoas a descobrir. Senti uma onda de raiva percorrendo meu corpo. E não considerou apropriado me avisar? Mesmo depois do meu diagnóstico? Tentei, disse ele, surpreendendo-me. Lembra-se daquele almoço no restaurante da empresa, cerca de 3 meses atrás. Você foi buscar Gustavo para uma consulta médica. Recordei vagamente. Havia ido até Anexos após uma sessão particularmente difícil de quimioterapia. Estava fraca, enjoada, mal conseguia manter os olhos abertos. Pedi para conversar com você em particular, mas Gustavo interveio, dizendo que você não estava em condições. Depois tentei ligar para sua casa algumas vezes, mas ele sempre atendia, nunca você. A revelação caiu como uma bomba. Gustavo havia ativamente bloqueado tentativas de me alertar sobre a traição. Por que está me contando isso agora? Perguntei, ainda desconfiada de suas intenções. Paulo mexeu no café nervosamente, porque há mais coisas que você precisa saber. Coisas que não apareceram nas evidências da festa. Nas 2 horas seguintes, Paulo revelou um esquema ainda mais complexo do que eu imaginava. Gustavo não apenas desviava dinheiro da empresa, mas também havia contratado Tainá especificamente para o esquema. Ela não era uma estagiária qualquer que ele seduziu, era uma cúmplice desde o início, com experiência anterior em fraudes financeiras. A Nexus não está divulgando isso publicamente para evitar mais danos à sua reputação, explicou Paulo. Mas a investigação interna revelou que Tainá usou pelo menos 3 identidades diferentes nos últimos 5 anos, sempre em empresas que depois registraram desvios misteriosos. Então ela era a mente por trás de tudo? Perguntei, tentando processar aquela nova camada de traição. Não necessariamente. Parece mais uma parceria igualitária. Ela com a experiência, ele com a posição de poder na empresa. O romance? Bem, isso parecia genuíno pelo que todos observavam. Saí daquele café com uma sensação estranha. Por um lado, a revelação de que Tainá não era apenas uma jovem manipulada por meu marido, mas uma criminosa experiente, deveria ter me feito sentir menos traída como mulher. Por outro, a consciência de que Gustavo havia deliberadamente me escolhido como peça em seu jogo, a esposa doente, cujo seguro de vida completaria o quebra-cabeça do golpe, aprofundava sua ferida. No dia seguinte, pedi a Bernardo que incluísse Paulo como testemunha no processo de divórcio.
Também solicitei uma reunião privada com o delegado responsável pelo caso criminal contra Gustavo. Tenho novas informações que podem ser relevantes para a investigação, expliquei ao oficial. Um homem de meia idade, com olhos cansados que haviam visto todo tipo de crueldade humana. E gostaria de solicitar proteção. Proteção? Perguntou ele surpreso. A senhora acredita estar em perigo? Não de Gustavo, que está detido. Mas Tainá Fonseca não é quem pensávamos. É uma criminosa profissional, possivelmente envolvida em esquemas similares anteriormente. Se ela retornar, o delegado assentiu, compreendendo minha preocupação. Providenciaremos rondas regulares em sua residência e manteremos um oficial de plantão até que a suspeita seja localizada e detida. 2 semanas após essa conversa, recebi a notícia de que Tainá havia sido capturada tentando embarcar em um voo para o Paraguai com documentos falsos. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam e a justiça parecia seguir seu curso natural. No entanto, o destino ainda guardava uma surpresa. Na manhã que antecedia a audiência preliminar de Gustavo, recebi uma ligação do presídio, onde ele estava detido. O detento Gustavo Camargo solicita uma visita da senhora, informou a voz formal do agente penitenciário. Deseja aceitar? Meu primeiro impulso foi recusar. Que mais poderia Gustavo dizer que justificasse um encontro? Que desculpas ou manipulações tentaria agora? Mas algo dentro de mim, talvez a necessidade de encerramento, talvez simples curiosidade, me fez aceitar. Na tarde seguinte, acompanhada por Bernardo, que insistiu em não me deixar ir sozinha, entrei na sala de visitas do presídio. O ambiente era frio, impessoal, com mesas de concreto fixadas ao chão e câmeras de vigilância em cada canto. Sentei-me no lugar indicado pelo guarda e aguardei. Quando Gustavo entrou, quase não o reconheci. Apenas 3 semanas haviam se passado desde a festa, mas ele parecia ter envelhecido anos. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer, os olhos fundos e sem o brilho confiante que sempre os caracterizara. Vestia o uniforme laranja dos detentos provisórios e tinha as mãos algemadas à frente do corpo. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à minha frente. Sua voz soava rouca, como se não a usasse há muito tempo. O que você quer, Gustavo? Perguntei diretamente, mantendo o rosto impassível apesar da tempestade de emoções que seu estado deplorável provocava em mim. Ele olhou para as próprias mãos, evitando meu olhar. Queria ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Se você realmente está melhor. Se o câncer... Ele hesitou. Na festa, você disse que estava em remissão, mas pensei que fosse apenas parte da encenação. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Achou que eu estivesse mentindo sobre minha recuperação da mesma forma que você mentiu sobre tudo em nossa vida? Ele finalmente ergueu os olhos, encontrando os meus. Mereço isso. Mereço tudo o que está acontecendo. Mas preciso que saiba, nem tudo foi mentira. Poupe-me, Gustavo. Não vim aqui para ouvir suas justificativas. Não estou justificando, interrompeu ele com uma intensidade inesperada. Estou confessando. Tudo o que você descobriu é verdade. E mais ainda, o caso com Tainá, os desvios, o plano para... Depois que eu morresse, completei friamente. Pode dizer as palavras, Gustavo. Você esperava que eu morresse. Ele assentiu, os olhos novamente baixos. Mas houve um momento, Lívia, um momento em que percebi o monstro que havia me tornado. Foi na sua 3ª sessão de quimioterapia, quando seu cabelo começou a cair em mechas inteiras. Você chorou tanto naquela noite. Lembrava-me perfeitamente. Havia sido uma das noites mais difíceis, quando a realidade da doença finalmente me atingiu em toda sua brutalidade. E eu te abracei, lembra? Disse que ainda te achava linda. Naquela noite pensei seriamente em parar com tudo, terminar com Tainá, confessar os desvios, tentar ser o marido que você merecia. Mas não fez nada disso, constatei. Não. Na manhã seguinte, Tainá me mostrou as passagens que havia comprado para Florianópolis, falou sobre a casa que poderíamos ter à beira-mar, e eu voltei ao plano original. Sou fraco, Lívia. Sempre fui. Um silêncio pesado instalou-se entre nós. Observei aquele homem quebrado à minha frente.
O mesmo que há poucos meses planejava alegremente minha morte. E senti algo inesperado. Pena. Por que me chamou aqui, Gustavo? O que espera conseguir com essa confissão? Ele respirou fundo. Nada. Não há nada que eu possa esperar ou merecer de você. Só queria dizer que, apesar de tudo, fico feliz que você esteja viva, que tenha vencido o câncer e que tenha me descoberto antes que fosse tarde demais. Levantei-me, sinalizando que a visita estava encerrada. É tarde demais, Gustavo. Foi tarde demais no momento em que você decidiu que minha vida valia menos que seus planos com Tainá. Antes de sair, porém, virei-me uma última vez. Mas obrigada por uma coisa. Sua traição me deu uma força que eu não sabia possuir. Sem ela, talvez não tivesse lutado tão ferozmente contra o câncer. Ironicamente, você me salvou ao tentar me destruir. Deixei o presídio com uma sensação de encerramento que não esperava encontrar. Aquele encontro marcou o verdadeiro ponto final na história do meu casamento. Não a festa, não a prisão, mas o momento em que olhei nos olhos do homem que um dia amei e não senti absolutamente nada, além de uma distante compaixão. Na calçada, sob o sol forte daquela tarde, Bernardo aguardava ansiosamente. Como foi? Perguntou preocupado. Libertador, respondi simplesmente, como retirar o último tumor que restava em minha vida. Caminhamos juntos até o carro, meus passos mais leves do que haviam estado em meses. À minha frente, estendia-se um futuro incerto, mas inteiramente meu, sem câncer, sem traição, sem mentiras. Um futuro que eu havia conquistado ao recusar-me a ser vítima, seja da doença ou do homem que jurou me proteger. Para onde agora? Perguntou Bernardo ligando o motor. Sorri, sentindo o vento quente de Belo Horizonte acariciar meu rosto através das janelas por aberta. Para qualquer lugar, desde que seja para frente. Aquelas palavras, ditas com uma convicção que surpreendeu até a mim mesma, marcaram o verdadeiro início da minha nova vida. Nos meses que se seguiram à prisão de Gustavo, testemunhei como uma única decisão, a de não me submeter silenciosamente à traição. Desencadeou uma série de transformações que jamais poderia imaginar. O julgamento de Gustavo aconteceu 6 meses após sua prisão preventiva. Durante esse período, a promotoria construiu um caso sólido, não apenas com as provas que eu havia reunido, mas também com novos elementos descobertos nas investigações subsequentes. O esquema era mais extenso e sofisticado do que imaginávamos inicialmente. Sentada no tribunal naquele dia decisivo, usando um vestido azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião, observei o homem que um dia chamei de marido entrar escoltado por policiais. Ele parecia ainda mais abatido que na visita ao presídio, mas havia algo diferente em sua postura. Uma resignação que substituíra o desespero anterior. O réu Gustavo Camargo, como se declara das acusações de estelionato, desvio de recursos, falsidade ideológica e formação de quadrilha? Perguntou o juiz, um senhor de cabelos grisalhos e expressão severa. Culpado, Excelência, respondeu Gustavo, sua voz firme ecoando na sala silenciosa. Um murmúrio percorreu o tribunal. A promotoria, preparada para um longo embate jurídico, parecia tão surpresa quanto os demais presentes. A confissão não era esperada, especialmente considerando a gravidade das acusações. Tem consciência das implicações de sua declaração? Insistiu o juiz, claramente querendo garantir que o réu compreendia a situação. Sim, Excelência. Estou plenamente ciente e aceito as consequências dos meus atos. O juiz então solicitou que o tribunal fosse esvaziado para uma audiência privada com os advogados. Bernardo, que acompanhava o processo como meu representante legal, permaneceu na sala. Retirei-me para o corredor, onde fui abordada por uma mulher elegante que aparentava ter cerca de 60 anos. Senhora Camargo? Ou prefere ser chamada de professora Lívia? Perguntou ela, estendendo a mão. Sou Regina Álvares, diretora da Fundação Renascer. Aceitei o cumprimento, intrigada. A Fundação Renascer era conhecida em Belo Horizonte por seu trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas enfrentando doenças graves ou violência doméstica. Tenho acompanhado seu caso através da mídia e por meio de amigos em comum no Hospital Esperança, continuou ela. Sua história me impressionou profundamente, não apenas pela superação do câncer,
mas pela coragem de enfrentar a traição e o abuso da maneira como fez. Obrigada, respondi, ainda sem entender completamente o propósito daquela abordagem. Foi mais instinto de sobrevivência do que coragem, acredito. Ela sorriu, um sorriso caloroso que iluminava seus olhos experientes. O instinto de sobrevivência é a forma mais pura de coragem, Lívia. É por isso que estou aqui. Gostaria de convidá-la para conhecer nosso trabalho. Acredito que sua experiência poderia ser valiosa para muitas mulheres que atendemos. Trocamos contatos e prometi visitá-la na semana seguinte, sem imaginar como aquele breve encontro mudaria os rumos da minha vida. Voltando à sala do tribunal após a audiência privada, descobri que Gustavo havia negociado um acordo. Em troca de sua confissão completa e da colaboração na investigação de outros envolvidos no esquema, incluindo executivos de alto escalão da Nexus, que até então não estavam sob suspeita, receberia uma pena reduzida. 6 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão após 1/3 do cumprimento. É um bom acordo para todos, explicou Bernardo enquanto deixávamos o fórum. A justiça economiza recursos, a Nexus recupera parte do dinheiro desviado. E você pode seguir em frente sem o desgaste de um julgamento longo. E Gustavo recebe uma pena menor, observei, sem conseguir esconder uma pontada de ressentimento. Sim, mas sua vida está arruinada de qualquer forma. Carreira destruída, reputação manchada permanentemente, sem contar a dívida financeira que terá com a empresa pelos próximos 20 anos. Às vezes, Lee, a justiça opera de formas que vão além das grades de uma cela. Refleti sobre suas palavras durante o caminho para casa. A vingança que tanto desejei nos meus momentos mais sombrios havia se concretizado, mas não trazia a satisfação plena que imaginei. Em vez disso, sentia um estranho vazio, como se uma parte da minha identidade, aquela construída em torno do papel de esposa, traída em busca de justiça, já não tivesse propósito. Na semana seguinte, conforme prometido, visitei a Fundação Renascer. O prédio, uma antiga mansão restaurada no bairro Santo Antônio, abrigava diversas atividades, desde consultórios médicos voluntários até oficinas profissionalizantes e grupos de apoio. Regina me recebeu pessoalmente, conduzindo-me por cada espaço com evidente orgulho. Começamos há 15 anos, com apenas uma sala emprestada e 3 voluntárias, explicou. Hoje atendemos mais de 200 mulheres mensalmente. É impressionante, comentei, genuinamente admirada pelo trabalho. Como se mantém financeiramente? Doações, principalmente. Alguns projetos específicos recebem financiamento público, mas a maior parte vem da iniciativa privada e de pessoas físicas. Ao final do tour, Regina me convidou para assistir a uma sessão do grupo de apoio para mulheres com câncer. Com a permissão das participantes, sentei-me discretamente no fundo da sala, observando a dinâmica. Uma a uma, mulheres de diferentes idades e condições sociais compartilhavam suas experiências. O medo do diagnóstico, os efeitos colaterais dos tratamentos, as mudanças na autoimagem. Mas além das questões médicas, muitas relatavam problemas semelhantes aos que enfrentei. Maridos que se afastavam, familiares que minimizavam seu sofrimento, amigos que desapareciam, incapazes de lidar com a realidade da doença. O câncer expõe as fragilidades dos relacionamentos, disse uma senhora de aproximadamente 70 anos, os olhos brilhantes de sabedoria conquistada através da dor. É como uma peneira que filtra o verdadeiro do falso. Aquelas palavras ressoaram profundamente em mim. Era exatamente assim que me sentia, como se o câncer tivesse exposto a falsidade do meu casamento, revelando a verdadeira natureza de Gustavo, que eu, em 20 anos de convivência, nunca havia realmente enxergado. Ao final da sessão, Regina me pediu se gostaria de compartilhar algo com o grupo. Hesitei inicialmente, mas algo na atmosfera de solidariedade feminina daquele espaço me encorajou. Contei brevemente minha história, o diagnóstico, a descoberta da traição, a decisão de lutar em 2 frentes simultaneamente. Quando terminei, o silêncio na sala era palpável. Então, uma jovem mulher na primeira fileira, usando um turbante colorido que indicava sua própria batalha contra o câncer, levantou timidamente a mão. Como você encontrou força para não desistir?
Perguntou, a voz embargada pela emoção. Estou passando por algo parecido. Meu noivo, ele me deixou 2 semanas após o diagnóstico. Disse que não conseguiria lidar com isso. Aquela pergunta simples e direta me pegou desprevenida. Como explicar algo que nem eu mesma compreendia completamente? De onde viera aquela força que me sustentou nos momentos mais sombrios? Acho que foi raiva no início, respondi honestamente. Uma raiva profunda que se transformou em determinação. Decidi que não daria a ele a satisfação de me ver derrotada, nem pelo câncer, nem pela traição. Outras perguntas surgiram e, sem perceber, me vi conduzindo informalmente o restante da sessão. Ao final, várias mulheres vieram me abraçar, algumas chorando, outras agradecendo pela inspiração. Você tem um dom natural para isso, comentou Regina quando todos já haviam partido. Já pensou em trabalhar com grupos de apoio? Ri, desconcertada pelo comentário. Sou professora universitária de literatura, Regina. Sei analisar poemas, não orientar pessoas em crise. Talvez a vida esteja te oferecendo uma nova área de atuação, respondeu ela, com aquele mesmo sorriso sereno. Pense nisso. E eu pensei. Nas semanas seguintes, continuei visitando a Fundação Renascer como observadora, gradualmente assumindo um papel mais ativo nos grupos de apoio. Paralelamente, retomei minhas aulas na universidade, recebida calorosamente pelos colegas e alunos que haviam acompanhado minha jornada através das notícias. 3 meses após o julgamento de Gustavo, recebi uma ligação inesperada. Era Alexandre Mendes, o CEO da Nexus Digital. Lívia, espero não estar incomodando, disse ele após os cumprimentos iniciais. Estou ligando porque a empresa tomou uma decisão que gostaria de compartilhar pessoalmente com você. Marcamos um almoço para o dia seguinte. Escolhi o Café Poesia novamente, local que havia se tornado uma espécie de refúgio para mim após tudo o que acontecera. Alexandre chegou pontualmente, trazendo uma pasta de couro elegante-me, que colocou cuidadosamente sobre a mesa após nos sentarmos. A Nexus finalizou as investigações internas sobre os desvios. Começou ele após fazermos os pedidos. O montante total é significativamente maior do que imaginávamos inicialmente. Quase 2 milhões de reais ao longo de 3 anos. É uma quantia impressionante, comentei, imaginando quanto daquele dinheiro havia financiado presentes para Tainá, enquanto eu economizava para pagar meu tratamento. De fato, o Conselho Administrativo decidiu que, após a devolução dos valores recuperados com os bens confiscados de Gustavo e dos outros envolvidos, a empresa fará uma doação substancial. Uma doação? Perguntei curiosa. Alexandre abriu a pasta e retirou um cheque, deslizando-o sobre a mesa em minha direção. Olhei para o documento e quase engasguei com o café. Era um valor de 500 mil reais em nome da Fundação Renascer. Fizemos uma pesquisa sobre instituições que trabalham com mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente relacionada a doenças graves, explicou ele. A Fundação Renascer se destacou. E quando soubemos que você estava envolvida com o trabalho deles, pareceu ainda mais apropriado. Isso é extraordinário, Alexandre. Vai fazer uma diferença enorme. A mais, continuou ele, retirando outro documento da pasta. Este é um acordo formal de cooperação. A Nexus está oferecendo suporte técnico gratuito para a Fundação. Sistemas de gestão, infraestrutura de TI, presença digital. E gostaríamos que você fosse a coordenadora do projeto. Senti meu coração acelerar. Mas eu não tenho experiência em gestão de projetos sociais. Tenho experiência em sobrevivência, em resiliência, em transformar tragédia pessoal em força. É exatamente o que esse projeto precisa. Saí daquele almoço com a cabeça girando. A proposta era tentadora, não apenas pelo valor financeiro envolvido, que seria modesto, mas pela oportunidade de dar propósito à dor que havia experimentado, de transformar minha história individual em algo que beneficiaria outras mulheres. Naquela noite, sentada na varanda da casa que agora era apenas minha, após o divórcio, decidi permanecer no imóvel, completamente redecorado para apagar qualquer vestígio da vida anterior. Refleti sobre o caminho percorrido. De professora universitária a paciente oncológica, de esposa traída a mulher independente. E agora, possivelmente,
a coordenadora de um projeto social. A vida tinha uma maneira curiosa de redesenhar nossos planos quando menos esperávamos. 2 dias depois, aceitei a proposta. Reduzi minha carga horária na universidade para meio período e dediquei o resto do tempo à Fundação Renascer. O projeto que batizamos de Fênix, em referência à ave mitológica que renasce das próprias cinzas, rapidamente tomou forma. Criamos um programa específico para mulheres enfrentando o duplo desafio de doenças graves e problemas conjugais. Oferecíamos desde aconselhamento jurídico até terapia, passando por grupos de apoio e oficinas de autoconhecimento. A experiência com literatura se mostrou surpreendentemente útil. Implementei sessões de biblioterapia, usando narrativas como ferramenta de cura e reflexão. Em 6 meses, o Projeto Fênix já atendia mais de 50 mulheres regularmente. Suas histórias, embora únicas, compartilhavam elementos comuns: a sensação de abandono, a traição da confiança, a luta para manter a dignidade enquanto o corpo e a vida desmoronavam. Uma das participantes mais assíduas era Carolina, a jovem do turbante colorido que havia me questionado naquele primeiro dia. Seu câncer de mama, diagnosticado aos 29 anos, estava em remissão, assim como o meu. O noivo que a abandonara tentou retornar quando soube da melhora, apenas para encontrar uma mulher transformada, que já não o aceitava de volta. "Foi você que me mostrou que era possível", disse-me ela certa tarde, enquanto organizávamos materiais para a próxima sessão. Que podíamos sair mais fortes disso tudo. Palavras como essas eram a maior recompensa pelo trabalho. Cada mulher que encontrava força para reconstruir sua vida representava uma vitória não apenas individual, mas coletiva. O primeiro aniversário do Projeto Fênix coincidiu com uma notícia que fecharia um ciclo importante na minha história. Tainá Fonseca havia sido condenada a 4 anos de prisão por estelionato e associação criminosa. Diferentemente de Gustavo, ela não colaborou com as investigações, o que resultou em uma pena mais severa proporcionalmente. Não senti nenhuma satisfação especial com a notícia. Tainá, que um dia representou tudo o que eu odiava e temia, agora parecia apenas uma figura distante, quase irrelevante para minha vida atual. Percebi então que a verdadeira cura não estava na punição dos culpados, mas na reconstrução da própria existência sobre bases mais autênticas. Na mesma semana, recebi um telefonema inesperado de Paulo Roberto, o ex-colega de Gustavo, que havia me alertado sobre aspectos desconhecidos do esquema fraudulento. Após a dissolução do departamento financeiro da Nexus, durante a reestruturação que se seguiu ao escândalo, ele havia mudado de área, assumindo a gestão de projetos sociais da empresa, incluindo a supervisão da parceria com a Fundação Renascer. "Estou organizando uma apresentação dos resultados do Projeto Fênix para o Conselho Administrativo", explicou. "Gostaria de convidá-la para jantar e discutirmos os detalhes. Talvez no restaurante italiano próximo à Fundação?" Hesitei brevemente. Desde todo o acontecido, havia me fechado para qualquer possibilidade romântica. O câncer e a traição deixaram cicatrizes profundas, não apenas físicas, mas emocionais. A ideia de confiar novamente em um homem parecia distante, quase impossível. Mas algo na voz de Paulo, uma gentileza genuína, sem segundas intenções, me fez aceitar. "Apenas como colegas de trabalho", enfatizei, estabelecendo um limite claro. "Naturalmente", respondeu ele, o respeito evidente em seu tom. "Apenas trabalho." O jantar, contudo, estendeu-se muito além das discussões profissionais. Conversamos sobre literatura. Paulo revelou-se um leitor ávido de poesia modernista, a área que eu lecionava na universidade. Falamos sobre filmes, música, viagens que gostaríamos de fazer. Em nenhum momento ele mencionou Gustavo ou o passado, a não ser para comentar o quanto admirava a forma como eu havia transformado uma experiência traumática em algo positivo. Ao final da noite, quando me acompanhou até o táxi, senti algo que não experimentava há muito tempo: a leve agitação, o frio na barriga de uma possibilidade. Não amor, nem mesmo atração ainda, mas simplesmente a abertura para algo novo. "Foi uma noite agradável, Paulo", disse, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade do comentário. "Podemos repetir?"
Talvez no próximo mês, após a apresentação ao conselho? Perguntou ele sem pressão, deixando claro que a decisão era inteiramente minha. Talvez, respondi com um sorriso. Desta vez, apenas como amigos. Ele assentiu, compreendendo o significado daquele desta vez. Uma porta entreaberta, não completamente fechada como antes. Enquanto o táxi se afastava, observei pela janela as luzes de Belo Horizonte brilhando na noite. A cidade que testemunhara minha queda, agora presenciava minha reconstrução. Não apenas sobrevivi ao câncer e à traição, transcendi ambos, transformando-os em combustível para uma vida mais plena e significativa. O caminho não foi linear nem fácil. Houve dias de desespero, noites de choro, momentos em que o peso parecia insuportável, mas cada obstáculo superado fortaleceu-me para o próximo. Cada traição revelou-me uma verdade sobre mim mesma que desconhecia. Minha capacidade de resiliência, minha força interior, minha determinação feroz de não apenas sobreviver, mas prosperar. Se pudesse voltar no tempo e evitar tudo, o diagnóstico, a traição, a dor, faria isso. A pergunta me ocorria ocasionalmente, geralmente nas noites silenciosas quando os fantasmas do passado ainda me visitavam. A resposta sempre me surpreendia: não mudaria nada. Porque foi precisamente através daquele vale de sombras que encontrei meu verdadeiro propósito, minha autêntica identidade. O câncer quase levou minha vida. Gustavo quase destruiu minha alma. Mas ao final, ambos inadvertidamente me ofereceram o maior presente possível. A oportunidade de renascer, mais forte e mais verdadeira do que jamais fui. Olá, pessoal que chegou até aqui. Primeiramente, quero agradecer por terem acompanhado cada momento desta história que, embora dolorosa, precisava ser contada. Sou Lívia e, como vocês acompanharam, minha vida transformou-se completamente em questão de meses. Passei do desespero de um diagnóstico de câncer para a descoberta chocante da traição de meu marido, que planejava friamente minha morte enquanto construía uma vida paralela com sua amante. O que começou como o pior momento da minha vida, ouvir Gustavo dizer: "Ela não vai resistir, você e eu, minha novinha", acabou se tornando o catalisador da minha transformação. Aquelas palavras cruéis e, ironicamente, me deram a força necessária para lutar em duas frentes simultaneamente, contra o câncer que invadia meu corpo e contra a traição que devastava meu coração. Muitas pessoas me perguntam como consegui manter a calma e o foco para planejar uma vingança tão meticulosa enquanto lutava por minha vida. A verdade é que uma batalha alimentava a outra. Cada sessão de quimioterapia, cada novo efeito colateral, cada mecha de cabelo perdida alimentava minha determinação de não apenas sobreviver, mas de fazer justiça. Não permitiria que Gustavo e Tainá saíssem impunes, construindo sua felicidade sobre os escombros da minha existência. A estratégia de reunir provas silenciosamente, de montar o quebra-cabeça peça por peça, enquanto fingia não saber de nada, exigiu uma força que eu desconhecia possuir. Os gravadores escondidos pela casa, as investigações financeiras conduzidas com a ajuda de meu irmão Bernardo, o detetive particular contratado secretamente. Tudo isso enquanto meu corpo travava sua própria batalha contra células malignas que se multiplicavam. Lembro-me claramente dos momentos de fraqueza, quando a dor física se misturava à dor emocional de maneira quase insuportável. Houve noites em que, sozinha no banheiro após vomitar violentamente devido à quimioterapia, cheguei a questionar se valia a pena continuar. Se não seria mais fácil simplesmente desistir, deixar o câncer vencer, escapar de toda aquela dor. Mas então pensava em Gustavo e Tainá, comemorando minha morte, usufruindo do dinheiro do meu seguro de vida, vivendo na casa à beira-mar em Florianópolis que haviam planejado, e algo dentro de mim se reacendia, uma chama teimosa que se recusava a apagar. Uma voz interior que gritava: não vou dar a eles essa satisfação. A festa de celebração pelo fim do tratamento foi o palco perfeito para minha vingança. Ver o rosto de Gustavo transformar-se do falso carinho para o terror absoluto, quando as provas começaram a ser exibidas na televisão da sala,
diante de todos os convidados, foi um momento que guardarei para sempre. Não por sadismo ou prazer na humilhação alheia, mas porque representou meu momento de libertação, de retomada do controle sobre minha própria narrativa. As consequências para Gustavo foram severas, como vocês acompanharam. A prisão, o julgamento, a condenação, a perda de tudo o que havia construído: carreira, reputação, amigos, conforto. Para Tainá, destino semelhante, com o agravante de uma pena maior por sua recusa em colaborar com as investigações. Justiça foi feita no sentido formal da palavra, mas a verdadeira justiça, aquela que realmente importa, veio na forma da minha recuperação em todos os sentidos. O câncer entrou em remissão. Meu corpo gradualmente recuperou suas forças. Meu cabelo começou a renascer. Paralelamente, minha alma também se curou. Das cicatrizes da traição, nasceu uma nova Lívia, mais forte, mais segura de si, mais conectada com seu próprio valor. O projeto Fênix, na Fundação Renascer, tornou-se minha missão de vida. Transformar minha experiência em algo que pudesse ajudar outras mulheres deu propósito ao sofrimento, converteu a dor em combustível para a mudança positiva. Cada mulher que conseguimos ajudar a se reerguer, cada história de superação que testemunhamos, é uma vitória não apenas contra o câncer ou contra relacionamentos abusivos, mas contra a própria ideia de que somos definidas pelas tragédias que nos acontecem. Se aprendi algo com toda essa jornada, foi que nossa força interior é infinitamente maior do que imaginamos. Nos momentos mais sombrios, quando parece que não há saída, algo dentro de nós, chame de instinto de sobrevivência, força de vontade ou simplesmente teimosia, recusa-se a se curvar. É essa força que devemos cultivar, alimentar e honrar. Quanto a Paulo, aquela primeira noite de jantar, apenas como amigos, eventualmente evoluiu para algo mais. Lentamente, com muito cuidado e respeito pelos muros que havia construído ao redor do meu coração, permitimos que algo novo florescesse entre nós. Não um amor desesperado ou idealizado, como o que acreditei ter com Gustavo, mas algo maduro, consciente, baseado em admiração mútua e compreensão profunda. Hoje, olhando para trás, vejo que a traição de Gustavo, por mais dolorosa que tenha sido, foi apenas um capítulo na história da minha vida, não seu ponto final. Um capítulo necessário, talvez, para me despertar da ilusão em que vivia e me impulsionar para uma existência mais autêntica e significativa. Se você está passando por algo semelhante, seja uma doença grave, uma traição ou qualquer outro tipo de crise que parece grande demais para suportar, quero que saiba, você é mais forte do que imagina. Dentro de você existe uma guerreira ou um guerreiro adormecido, esperando o momento de despertar. A dor pode ser o despertador. Pessoal, essa história deu muito trabalho para ser compartilhada aqui no canal Vingança do Dia. Reviver cada momento, cada sentimento, cada detalhe não foi fácil, mas fiz questão de contar tudo sem filtros, porque acredito que nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, podem servir como farol para outras pessoas perdidas na escuridão de seus próprios desafios. Se essa história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de superação e justiça como a minha. Temos novos relatos diariamente, cada um com sua própria lição poderosa. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e, quem sabe, encontrar a força que precisam para suas próprias batalhas. E, por favor, comentem abaixo. O que fariam no meu lugar? Teriam agido diferente? Já passaram por algo remotamente similar? Seus comentários não apenas me ajudam a processar minha própria jornada, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que assistem. Pessoal, uma última coisa. Se puderem contribuir com o Valeu Demais, ajudariam muito com os custos deste canal. Fazer esses vídeos diariamente requer recursos, tempo e energia emocional consideráveis. Sua contribuição, por menor que seja, nos permite continuar trazendo essas histórias importantes e inspiradoras para vocês. Lembrem-se, nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como reagimos. Escolham a força, escolham a dignidade, escolham a superação. Aqui é Lívia Camargo.
agradecendo por terem acompanhado minha jornada do diagnóstico à vingança, da vingança à cura, da cura ao renascimento. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia.